E se tudo aquilo que você aprendeu sobre esforço, sacrifício e conquista fosse apenas uma ilusão, e se o verdadeiro segredo para alcançar tudo o que deseja estivesse escondido justamente no oposto, no não fazer, no silenciar, no fluir? Todt Jehuti sussurra através dos séculos que o poder não se revela àqueles que forçam, mas àqueles que permitem. E a pergunta que ecoa é: até quando você continuará nadando contra a corrente, acreditando que o controle é força, quando talvez seja apenas prisão? Há uma técnica oculta, um princípio enterrado nas sombras da história, capaz de inverter o eixo da realidade. Não se trata de mágica comum, nem de truques da mente, é algo que rasga as certezas, que desarma as estruturas, que faz tremer até mesmo os alicerces da sua identidade. Mas cuidado, o preço não está no esforço físico, e sim na coragem de abandonar tudo aquilo que você julgava saber sobre si mesmo. Você está preparado para abrir mão da ilusão do controle? Todt nos alerta. O universo não responde ao grito, mas ao sussurro. Quem força perde, quem flui conquista. Essa lógica é proibida porque contraria o dogma do mundo moderno, que idolatra o suor, o esforço cego e o tormento da luta incessante. Mas e se toda essa idolatria fosse apenas uma armadilha para mantê-lo acorrentado a um jogo que nunca poderá vencer? A resposta que você busca talvez não esteja no próximo passo, mas naquilo que você ousa deixar de dar. Imagine estar diante de uma chave invisível que abre portas sem jamais tocar nelas. Uma chave que só pode ser girada por aqueles que entendem o paradoxo de agir sem agir, desejar sem desejar, conquistar sem possuir. Essa é a técnica proibida, tão simples que assusta, tão poderosa que foi escondida, porque quem a descobre se torna intocável, e se você realmente a ouvir, nunca mais voltará a ser o mesmo. Você sente essa inquietação dentro de si agora? É o chamado daquilo que não pode ser explicado em palavras, apenas experimentado. Um enigma que cresce a cada segundo em que você assiste e que só será desvendado se tiver coragem de seguir até o último instante. Porque talvez, no fundo, o que você procura não seja conquistar o mundo, mas libertar-se dele. Quer saber o que Todt Jehuti revelou? Então, não desvie o olhar. O segredo já começou a se revelar. No início, tudo parece uma luta silenciosa contra o invisível. Você desperta todos os dias acreditando que precisa correr mais rápido, fazer mais, conquistar mais, provar algo que nunca se deixa alcançar. E, no entanto, há uma voz escondida no fundo da sua mente que sussurra: e se esse caminho for uma prisão disfarçada de vitória? Todt Jehuti revela que o esforço cego não é força, mas sim o último suspiro de quem se debate dentro de correntes invisíveis. A pergunta que ressoa é inevitável. Quem realmente conduz a sua vida, você ou o labirinto que construíram dentro da sua cabeça? Você se lembra da primeira vez em que sentiu que precisava se provar? Talvez tenha sido na infância, quando uma palavra de rejeição abriu uma ferida que nunca fechou. Desde então, cada passo se tornou uma corrida contra um vazio. Mas Todt ensina que o vazio não é inimigo, é portal. O que você tanto teme encarar pode ser exatamente aquilo que o liberta. E se em vez de lutar contra essa ausência, você simplesmente a deixasse falar? Quantos gritos do seu silêncio ainda estão sufocados esperando para serem ouvidos? O paradoxo é cruel. Quanto mais você força, mais se afasta. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais ela escapa. A técnica proibida de Todt não está em apertar, mas em abrir. Não em sufocar, mas em soltar. Isso não significa desistir. Significa permitir que o fluxo mostre caminhos que o esforço nunca alcançaria. Mas será que você suporta o medo de não ter o controle? Será que consegue encarar a vertigem de simplesmente existir sem a ânsia de dominar? E se toda a sua dor, cada fracasso, cada perda que você tentou esquecer, fosse apenas a vida tentando lhe ensinar que empurrar contra a maré é inútil
inútil. Talvez seja por isso que você se sente exausto, como se carregasse um peso que não lhe pertence. Toth revela: aquilo que parece derrota é apenas o convite para largar a luta errada. Mas a mente, acostumada a resistir, grita, e nesse grito você se perde, sem perceber que a verdadeira força nasce no silêncio. Até quando você vai lutar contra si mesmo? Há momentos em que o corpo cala, mas a alma sangra. É nesse espaço invisível que a técnica proibida se esconde. Não nas grandes conquistas, não nos troféus que acumulam poeira, mas no instante em que você ousa soltar o fio do controle e se deixar levar pela corrente que já sabe o caminho. É nesse fluir que a transformação acontece, não quando você força, mas quando você cede. E, no entanto, sua mente insiste. E se eu perder tudo? O segredo que Toth guardou é mais ousado. E se for justamente assim que você ganhe tudo? Você já percebeu como a vida se repete em ciclos que parecem castigos disfarçados? Sempre que acredita ter avançado, o mesmo padrão retorna. Uma perda inesperada, uma frustração que rasga por dentro, uma sensação de que algo essencial continua fora do seu alcance. É como se o universo o colocasse repetidamente diante do mesmo espelho, exigindo que você veja o que se recusa a enxergar. Toth Jehuti diz que esses ciclos não são maldições, mas lições não aprendidas. O que você insiste em ignorar retorna até que se torne impossível fugir. Mas a questão é, até quando você suportará ser perseguido pelas sombras que nega? Há feridas dentro de você que nunca foram tocadas com coragem. Você aprendeu a escondê-las com sorrisos, a sufocá-las com trabalho, a camuflá-las com conquistas. Mas elas estão lá, latentes, como brasas embaixo de cinzas. E cada vez que força o mundo para provar que é forte, essas feridas queimam ainda mais. Toth ensina que a técnica proibida não começa na vitória, mas na aceitação do sangue que você evita ver. O que dói em você não é inimigo, é a chave. Mas será que você ousa colocar a mão na própria dor, sem máscaras, sem atalhos, sem a fuga do esforço vazio? O segredo que você nunca ouviu é que o universo não se dobra ao controle humano. Você pode se debater, gritar, manipular, conquistar, e mesmo assim continuará sentindo um vazio corroendo por dentro. Porque o vazio não é algo a ser vencido, é algo a ser habitado. Quem flui, acolhe. Quem força, rompe. Essa é a lei oculta que Toth deixou gravada nos corredores invisíveis do tempo. A realidade se curva ao silêncio de quem entende que nada precisa ser forçado. Mas diga a verdade, você não teme que ao soltar tudo, perderá o pouco que ainda sustenta sua identidade? Olhe para o mundo ao seu redor. Todos estão correndo, forçando, acumulando, lutando contra a maré da própria existência. Mas quantos parecem realmente livres? Quantos, mesmo cobertos de posses, não vivem acorrentados a medos que não conseguem nomear? A técnica proibida é justamente o oposto dessa loucura coletiva. Ela exige que você se atreva a parar quando todos correm, a ouvir quando todos gritam, a fluir quando todos forçam. Mas estar disposto a isso é como caminhar nu em meio a um exército armado. A vulnerabilidade se torna sua única arma. Você teria coragem de se despir das armaduras que tanto defende? Cada lembrança esquecida dentro de você é um portal. Há memórias que você trancou a 7 chaves, acreditando que enterrá-las seria o suficiente. Mas elas continuam vivas, respirando na escuridão, moldando seus medos, sabotando seus desejos. Toth Jehuti afirma que a verdadeira liberdade só nasce quando você encara os fantasmas que evitou a vida inteira. E ao contrário do que imagina, esses fantasmas não querem destruí-lo, querem libertá-lo. O problema é que você confundiu libertação com destruição e por isso luta contra aquilo que pode curar. Até quando continuará fugindo de si mesmo? A vida, em sua crueldade disfarçada de misericórdia, insiste em lhe oferecer quedas. Cada vez que você perde, fracassa, é rejeitado, há uma porta invisível que se abre. Mas o ego, cego pela necessidade de vencer, fecha essa porta antes mesmo de atravessá-la. A técnica proibida é atravessar essas portas sem resistência, permitir que o caos o desmonte até que nada reste além da essência que sempre foi sua. Mas quem
em plena consciência, se entrega de bom grado à queda. Quem ousa dizer, sim, eu aceito perder o que não é meu para ganhar o que sempre foi? Você sente o peso do mundo em seus ombros, como se cada responsabilidade fosse um tijolo acrescentado dia após dia. Essa é a armadilha da força. Acreditar que carregar é sinônimo de viver. Mas Toth revela que carregar demais é a maneira mais sutil de se afastar da verdade. Você não nasceu para ser escravo do fardo alheio, nem refém das expectativas que nunca foram suas. E, no entanto, você insiste em sustentar um edifício que nunca lhe pertenceu. Pergunte-se, de quem é a voz que ecoa na sua mente, dizendo que você precisa resistir, quando no fundo tudo o que deseja é soltar. A mente é cruel. Ela lhe convence de que está no controle, quando na realidade é ela quem o mantém aprisionado. Cada pensamento repetitivo, cada ansiedade que consome suas noites, cada cobrança que o sufoca, são grilhões invisíveis que você mesmo aceitou vestir. Toth nos mostra que a mente é um servo, não um mestre. Mas você se ajoelhou diante dela, acreditando que obediência seria sobrevivência. E se tudo isso fosse uma mentira bem contada? E se no instante em que você ousasse desobedecer sua própria mente, o universo inteiro se curvasse diante de você? O medo é o guardião do portal. Não qualquer medo, mas aquele que paralisa, que o faz duvidar da própria existência. Você tenta fugir dele, mas ele está sempre um passo à frente, sorrindo com dentes invisíveis. Toth ensina que a única forma de vencê-lo é atravessá-lo. Não há atalhos, não há rezas superficiais, não há promessas fáceis. O medo precisa ser sentido até o osso, até que sua presença se transforme em sombra e, por fim, em vazio. E nesse vazio, onde nada resta, a técnica proibida se revela. Mas quem ousa atravessar o medo sem certezas? Quem se arrisca a queimar na fogueira para descobrir que o fogo nunca existiu? No silêncio entre um suspiro e outro, entre o caos do mundo e o eco da sua alma, existe a chave. Não é uma chave física, não é uma fórmula secreta, é um estado de ser. Um espaço interno, onde você deixa de lutar contra a corrente e se torna a própria corrente. Onde você para de gritar por respostas e percebe que a pergunta é, por si só, a revelação. Esse estado não pode ser forçado, não pode ser conquistado, só pode ser recebido. E talvez seja por isso que tão poucos o encontram, porque o mundo ensinou que receber é fraqueza, quando na verdade é a maior forma de poder. Você já se perguntou por que certas batalhas parecem nunca terminar? Como se houvesse uma guerra invisível dentro de você que se reinicia a cada dia, mesmo quando acredita ter encontrado paz? Toth Jehuti revela que essas guerras internas não são falhas, mas ecos. Ecos de promessas antigas, de pactos que você fez com sua própria mente sem perceber. Cada vez que diz a si mesmo, eu preciso vencer, cria um inimigo que não existe, uma sombra que se alimenta da sua luta. E quanto mais você combate, mais forte ela se torna. O que aconteceria se, em vez de continuar lutando, você simplesmente deixasse de alimentar essa sombra? Há dores que se camuflam em vitórias. Você alcança algo, sorri, comemora, mas no silêncio da noite sente um vazio que corrói por dentro. É a dor de quem confundiu conquista com sentido. Você acredita que subir degraus é sinônimo de liberdade, mas não percebe que a escada leva apenas a outro labirinto. Toth ensina que a verdadeira vitória não está em chegar ao topo, mas em ousar sair da escada. O problema é que a escada dá a falsa sensação de progresso. E abandonar isso parece loucura. Você se atreveria a saltar no vazio, sabendo que a escada que segura sua vida talvez seja apenas uma ilusão? O tempo, esse mestre cruel, parece acelerar quando você tenta controlá-lo. Cada minuto se esvai entre seus dedos como areia em um punho fechado. Você corre contra ele, organiza, planeja, força sua passagem, mas a sensação é sempre a mesma. O tempo vence. Toth Jehuti nos revela o paradoxo. O tempo só se curva a quem deixa de persegui-lo.
Quem força, perde. Quem flui, dissolve-se no ritmo eterno onde nada é urgente e tudo já está. Mas a pergunta é perturbadora. Você suportaria a ideia de não estar no comando nem mesmo da sua própria linha de existência? Quantas vezes você acreditou que precisava mudar a si mesmo para ser aceito? Cortou partes do que é, escondeu desejos, silenciou verdades. E ainda assim, a aceitação nunca veio de fato. Todd afirma que a técnica proibida exige o contrário. Não é a mudança forçada que traz libertação, mas a coragem de ser o que sempre foi. Mas como assumir isso em um mundo que pune a autenticidade? Como viver sem a máscara, se a máscara é o que mantém suas relações, seu trabalho, sua imagem? Até quando você aceitará ser prisioneiro do personagem que criou para sobreviver? Dentro de você existe um grito que nunca foi ouvido. Ele aparece nos momentos de silêncio, quando não há distrações suficientes para abafá-lo. É a sua essência pedindo para ser vivida. Você tenta calá-lo com mais esforço, mais responsabilidades, mais correria. Mas quanto mais faz, mais alto o grito se torna. Todd revela que a técnica proibida é ouvir esse grito até que ele se transforme em guia. Mas ouvir exige parar. E parar é o que mais assusta, porque significa encarar o que você tenta esquecer. O que aconteceria se agora mesmo você fechasse os olhos e permitisse que esse grito falasse sem censura? A vida, em sua sutileza brutal, lhe oferece sinais o tempo todo. Uma sincronia estranha, um encontro inesperado, um fracasso que parecia injusto, uma coincidência que queima no peito. Mas você ignora, corre, insiste que é apenas acaso. Todd ensina que não existem acasos, existem mensagens. Cada obstáculo é um aviso, cada atraso é uma proteção, cada perda é um redirecionamento. Mas reconhecer isso exige humildade para admitir que você não controla absolutamente nada. E talvez seja justamente isso que o apavora. Perceber que toda a sua força até agora foi apenas uma ilusão frágil. O controle é uma prisão dourada. Você se orgulha de ser forte, disciplinado, resiliente. Mas no silêncio, essa força se revela como medo. Medo de soltar, medo de fluir, medo de descobrir que sem suas defesas nada restaria. Todd Jehuti expõe essa farsa. A força verdadeira não está em resistir, mas em permitir-se vulnerável ao ponto de se dissolver. Não se trata de perder-se, mas de tornar-se parte do fluxo que move tudo. O problema é que sua mente teme essa dissolução como teme a morte. E se, na verdade, dissolver-se fosse o único caminho para realmente viver? As memórias mais dolorosas que você carrega não são inimigos, mas mestres escondidos. Cada abandono, cada rejeição, cada fracasso guarda em si uma revelação oculta. Você acredita que essas cicatrizes o tornaram fraco, mas Todd ensina que nelas está a prova de que você sobreviveu. E sobreviver não é pouco. É o sinal de que dentro de você existe uma força que não pode ser destruída. Mas, enquanto insiste em lutar contra essas memórias, você continua sendo escravo delas. O dia em que ousar sentar diante da própria dor sem fugir, será o dia em que finalmente aprenderá a técnica que o mundo proibiu. O universo responde ao estado do seu ser, não às palavras que você força a sair. Você pode repetir mantras, fazer promessas, correr atrás de tudo, mas se dentro de você há desespero, é desespero que retornará. O fluir de Todd é viver de tal forma que sua vibração se torne o próprio chamado. Não é o que você pede, é o que você é. E essa é a revelação que muitos não suportam. Tudo o que busca já está em você, mas você o esconde sob camadas de esforço e medo. O que aconteceria se agora você deixasse de pedir e começasse apenas a ser? E no final desse mergulho, você começa a perceber que nada do que acreditava ser necessário realmente é. O esforço era uma distração. O controle era uma farsa. A busca era apenas fuga. A técnica proibida de Todd Jehuti não está em conquistar o mundo, mas em dissolver-se nele até que não haja mais separação entre você e o todo. O segredo é simples demais para ser aceito pela mente, mas profundo demais para ser ignorado pela alma. E você sente, mesmo sem entender, que algo dentro de si já começou a se mover, como se estivesse sendo chamado por um nome que nunca ouviu.
mas que sempre foi o seu. Há uma linha invisível que separa o esforço do fluxo, mas quase ninguém a percebe. Você acredita que está caminhando em direção ao futuro, quando na verdade está apenas girando em círculos dentro da mesma prisão. O esforço constante é como um feitiço que rouba a energia vital, mantendo-o ocupado demais para perceber a verdade. Todd Jehuti revela que o maior truque do mundo não foi aprisionar corpos, mas convencer mentes de que liberdade se conquista à força. E se essa crença fosse a corrente que o mantém ajoelhado, mesmo quando acredita estar erguido, dentro de cada silêncio existe uma verdade que sua mente teme. É por isso que você foge dele, preenchendo os espaços com barulhos, tarefas, distrações. O silêncio ameaça, porque nele a máscara se dissolve, e o que resta é cru, intenso, incontornável. Mas Todd ensina que é justamente nesse silêncio que o portal se abre. Não no barulho da conquista, mas no vazio que você evita encarar. Quantas vezes você se sabotou apenas para não ter que ouvir a própria alma, sussurrando que o caminho que segue não é seu? A técnica proibida não se apresenta a quem pede, mas a quem ousa parar de pedir. Ela não responde ao clamor do ego, mas ao suspiro da essência. Isso é o que assusta. Não há esforço a ser feito, não há manual a ser seguido, não há mérito a ser conquistado. Há apenas entrega, mas sua mente, moldada em séculos de condicionamento, resiste. Ela grita: se eu não fizer, nada acontecerá. E Todd responde: se você continuar fazendo, nunca verá o que já está acontecendo. A pergunta é: até quando você escolherá ouvir a mente e ignorar o coração? Pense em todas as vezes em que tentou segurar alguém que estava indo embora. Você se agarrou, implorou, acreditou que ao insistir poderia evitar a perda. Mas, no fundo, sabia que era inútil. Essa é a metáfora da vida. Quanto mais força você aplica, mais rápido tudo escapa. Fluir não é desistir, é permitir que o que precisa ir se vá e o que precisa vir encontre espaço para chegar. Mas quantas coisas em sua vida continuam presas, não porque deveriam ficar, mas porque você não ousa soltar. O medo de perder é, muitas vezes, maior do que o desejo de ganhar. Você se agarra a relacionamentos que já morreram, a ideias que já não servem, a dores que já não precisam existir. Todd revela que a perda é apenas um disfarce da renovação. Mas quem ousa atravessar esse luto? Quem tem coragem de se desfazer do velho antes de ver o novo nascer? O paradoxo é brutal. Enquanto você segura o que apodrece, a vida não pode lhe oferecer o que floresce. Então, pergunte a si mesmo: do que você ainda não soltou, mesmo sabendo que já acabou? Dentro da sua história, há capítulos que você insiste em reescrever. Palavras não ditas, escolhas que o perseguem, oportunidades que escaparam. Você tenta corrigir o passado com mais esforço no presente, mas o passado não responde ao esforço, responde à aceitação. Todd ensina que a técnica proibida é parar de lutar contra o tempo, é permitir que cada erro seja parte da escrita sagrada do seu caminho. Mas preso à culpa, você tenta ser autor e censor da própria vida. Até quando continuará apagando páginas que só existem para que você se lembre de quem realmente é? Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que morreram tentando conquistar tudo e, no entanto, perderam a si mesmas? Elas acreditaram que estavam vencendo, mas apenas aprofundaram suas correntes. Esse é o destino de quem força, viver cercado de vitórias ocas. Todd revela que há algo mais profundo, algo que não se mede em conquistas externas, mas em paz interna. Mas como reconhecer isso em um mundo que aplaude apenas os vencedores de fora? Como assumir a ousadia de abandonar a corrida quando todos ainda correm? O corpo também fala quando você insiste em lutar contra o fluxo. Cansaço, ansiedade, dores sem explicação, insônia, não são apenas sintomas, são mensagens. São os sinais de que você está forçando um caminho que não é seu, mas você insiste em remédios, em distrações, em empurrar mais.
Toth ensina que cada dor é um aviso, cada sintoma é um grito para que você pare, mas sua mente teme parar porque parar é admitir que não tem controle. A questão é, quantos sinais você ainda precisa receber até entender que a vida está tentando salvá-lo de si mesmo? No fundo, você já sabe, sempre soube. Há uma voz antiga, mais velha que sua carne, que lhe diz que tudo já está no lugar certo. Você a escuta nos momentos de fragilidade, mas logo a silencia com urgências inventadas. Essa voz é o sussurro de Toth Jehuti, ecoando através dos séculos, repetindo sempre a mesma mensagem. Não force, apenas flua. Mas reconhecer isso exige morrer para a identidade que você construiu. E morrer não é fácil, porque significa deixar de ser quem você acredita ser para descobrir quem realmente é. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual tão poucos ousam seguir esse caminho. Porque, no fundo, não é sobre conquistar tudo sem fazer nada. É sobre perder o que nunca foi seu para encontrar o que sempre esteve. A técnica proibida não é poder no sentido humano, mas libertação no sentido eterno. Mas quem, em sua vida comum, estaria disposto a atravessar essa morte simbólica? E você, até onde está disposto a ir para descobrir que o segredo não está no esforço, mas na rendição? Você já sentiu que sua vida inteira foi um ensaio para algo que nunca acontece? Como se cada esforço fosse apenas preparação para um futuro que insiste em não chegar? É como caminhar em direção a uma porta que, ao se aproximar, desaparece. Toth Jehuti revela que essa porta não está fora, mas dentro. Você corre em direção a miragens, acreditando que encontrará liberdade em conquistas externas, quando tudo sempre esteve em silêncio no interior. Mas o silêncio assusta, porque nele não há vitórias para mostrar, apenas verdades que você tentou esconder. Será que está pronto para abrir essa porta que não leva a lugar nenhum, mas que, paradoxalmente, é a única que importa? A mente o convenceu de que o esforço é sinal de dignidade, de que sofrer é prova de valor. Quantas vezes você repetiu para si mesmo que sem sacrifício não há recompensa? E, no entanto, mesmo após tanto sangue derramado, a sensação de vazio continua. Isso acontece porque a mente mente. Toth ensina que o esforço pelo esforço é apenas idolatria ao sofrimento, uma forma de distraí-lo daquilo que realmente importa, a experiência de existir sem correntes. Mas você consegue suportar a ideia de que tudo o que aprendeu sobre esforço e mérito pode não passar de uma farsa coletiva? Os que ousaram ouvir Toth foram chamados de loucos, porque desafiar a lógica do mundo é afrontar o que sustenta sua estrutura. O mundo precisa que você continue forçando, produzindo, correndo, sempre acreditando que só terá valor se conquistar. Mas aqueles que fluem tornam-se perigosos, porque mostram, com sua simples presença, que não é preciso lutar para ser. E é por isso que essa técnica foi chamada de proibida. Não porque destrói, mas porque liberta. O que aconteceria se todos parassem de acreditar na mentira do esforço eterno? Quem teria coragem de enfrentar um mundo que desmorona diante de um simples ato de soltar? Dentro de você há uma prisão construída com lembranças. Cada rejeição, cada palavra cruel, cada olhar de desprezo se transformou em barras invisíveis que moldam quem você acredita ser. E desde então, você força, tenta provar, tenta compensar. Mas Toth revela que a prisão não existe além da sua própria mente. É como um sonho em que você corre de monstros que evaporam ao despertar. A pergunta que queima é: quando você finalmente acordará? Até quando continuará preso em correntes que só existem porque você acredita nelas? A técnica proibida não é sobre conquistar tudo sem fazer nada no sentido banal. É sobre dissolver a ilusão de que é preciso lutar contra o fluxo para existir. Fluir não significa inércia, significa alinhamento. É como o rio que não precisa se esforçar para chegar ao mar, ele simplesmente segue. Mas você, ao contrário, insiste em nadar contra a corrente, exausto, acreditando que isso é sinal de força. Até quando
quando resistirá ao óbvio? Até quando escolherá o peso quando a vida o chama para a leveza? Os símbolos antigos de Thoth falam de asas e equilíbrio, de uma balança que pesa não o ouro, mas o coração. Você já se perguntou por que o coração e não a mente? Porque a mente se engana, mas o coração não. A técnica proibida é o retorno ao coração, ao centro do ser, ao espaço onde não há esforço nem controle, apenas presença. Mas isso exige coragem para abandonar o império da razão. E você, que foi ensinado a adorar a mente, teria coragem de se ajoelhar diante do coração? Cada vez que você força, cria resistência. Cada vez que resiste, gera dor. E essa dor alimenta a ilusão de que precisa lutar ainda mais. É um ciclo sem fim, um loop que aprisiona sua alma. Thoth ensina que a única forma de quebrar esse ciclo é recusar-se a continuar. Mas recusar não é desistir, é despertar. É dizer, basta a mentira que prende gerações inteiras em corridas que levam a lugar nenhum. Será que você ousaria parar, mesmo que o mundo inteiro continue correndo? Há dentro de você um espaço que nunca foi tocado pelo tempo, uma chama que nunca se apaga, por mais que o mundo tente sufocá-la. Esse espaço é o santuário onde a técnica proibida vive. Ele não pode ser comprado, nem conquistado, nem provado a ninguém. Só pode ser lembrado. E cada vez que você silencia, cada vez que solta, cada vez que permite, essa chama cresce. Mas você a teme, porque ela ameaça destruir tudo o que você acreditava ser. O que é mais assustador? Viver aprisionado em mentiras ou queimar até as cinzas para finalmente renascer. Thoth não promete facilidade. Ele não oferece atalhos, fórmulas prontas ou recompensas fáceis. Ele oferece o caminho da morte simbólica, a morte do ego, da luta, da ilusão do controle. Só depois disso, o fluxo se revela. Mas quantos têm coragem de atravessar essa morte? Quantos aceitam deixar de existir como personagens para existir como essência? Essa é a pergunta que ecoa agora dentro de você. O que está disposto a perder para finalmente ganhar tudo? E, no entanto, enquanto você ouve essas palavras, algo já começou a mudar. É sutil, quase imperceptível, mas você sente um desconforto, uma inquietação, um chamado. Não se trata de entender com a mente, mas de sentir com a alma. O mistério de Thoth não é uma lição a ser aprendida, é um estado a ser vivido. E esse estado começa no instante em que você aceita parar de forçar. O que resta, então, é apenas seguir o fluxo que já o chama. Você sente? É como se uma porta invisível estivesse se abrindo agora, esperando apenas que você atravesse. Você acredita que está no controle neste momento, ouvindo estas palavras, escolhendo permanecer ou sair. Mas e se a escolha não fosse sua? E se, no fundo, fosse a própria vida que o trouxe até aqui, empurrando-o a ouvir aquilo que você sempre evitou? Thoth Jerhuti diz que não existem encontros casuais, que tudo o que chega até você é porque foi chamado pela vibração que emana do seu ser. Então a pergunta se torna inevitável. O que dentro de você chamou por este momento, por este choque, por esta revelação? Talvez você não queira admitir, mas há algo escondido dentro de você que sabe que não pode mais fugir. Quantas vezes você olhou para a sua vida e teve a sensação de estar vivendo uma mentira bem organizada? Casas, compromissos, rotinas, tudo tão perfeitamente estruturado que de repente parece sufocar. É como se tivesse construído um palácio de cristal, belo por fora, mas que o aprisiona por dentro. E o pior é perceber que você mesmo o construiu tijolo por tijolo, acreditando que estava edificando liberdade. Thoth provoca. Você teria coragem de destruir tudo o que construiu para descobrir se ainda existe algo verdadeiro dentro de si? Ou prefere continuar prisioneiro em uma gaiola de ouro? O mundo o ensinou a acreditar que mais é sempre melhor. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas, mais poder. Mas observe com atenção. Aqueles que têm mais são também os que mais temem perder. O acúmulo
não traz liberdade, traz vigilância constante. Thoth revela que a abundância verdadeira não é o que você possui, mas o que você é capaz de soltar. No entanto, essa verdade é insuportável para quem se define pelo que carrega. Você se atreveria a largar o que tanto defende, a abrir mão do peso que exibe como medalha, apenas para descobrir quem você é sem ele? E se toda a sua identidade fosse apenas uma máscara costurada com as expectativas alheias? Você é o filho, o amigo, o profissional, o guerreiro, o forte. Mas quem é você quando todas essas máscaras caem? O silêncio responde: quase ninguém sabe, porque encarar o rosto nu é mais doloroso do que sustentar a mentira. Thoth Jerhuti ensina que a técnica proibida só pode ser vivida por aqueles que ousam ser ninguém. Sim, ninguém. Porque apenas no vazio do não ser é que o ser verdadeiro pode nascer. E você, que teme desaparecer, teria coragem de morrer para o personagem e nascer para a essência? Olhe para o espelho, não para sua imagem, mas para o que há por trás dos olhos. Quantas vezes você se evitou, desviou o olhar, temendo encontrar o que lateja na escuridão? Thoth afirma que cada um carrega um segredo gravado na alma, um pacto feito antes mesmo do nascimento, que clama por realização. Mas esse pacto não pode ser cumprido enquanto você estiver ocupado demais tentando corresponder ao mundo. A técnica proibida é o retorno ao pacto original, à lembrança de quem você sempre foi antes da máscara. A pergunta é: você tem coragem de quebrar o espelho para ver o que existe atrás dele? O medo de parar o move mais do que o desejo de seguir. Você corre porque teme a pausa, você fala porque teme o silêncio, você luta porque teme a rendição. Mas e se justamente na pausa estivesse a chave? E se no silêncio você ouvisse aquilo que o mundo tenta calar? E se na rendição estivesse escondida a vitória que jamais encontrou forçando? Thoth provoca: até quando você continuará correndo em círculos, acreditando que avança, quando a porta da saída sempre esteve no centro, no ponto onde você se recusa a parar? Há em você uma fome insaciável. Não é fome de comida nem de sucesso, mas uma fome de algo que não consegue nomear. Você a tenta saciar com relacionamentos, conquistas, reconhecimento. Mas, assim que acredita ter alcançado, a fome retorna ainda maior. Thoth ensina que essa fome não se sacia com nada do mundo, porque o que você procura não está no mundo, está no fluxo. O problema é que, para entrar nesse fluxo, você precisa abrir mão da fome. E quem ousa desistir de um desejo que se tornou a única razão de continuar vivendo? O segredo que todos temem admitir é que a vida não é sobre acumular vitórias, mas sobre dissolver ilusões. O sofrimento humano nasce da recusa em aceitar que nada nos pertence de fato, nem as pessoas, nem os objetos, nem mesmo o corpo que habitamos. Tudo é empréstimo, e ainda assim você força, agarra, defende. Thoth Jerhuti denuncia: essa é a raiz do tormento. O que aconteceria se agora mesmo você aceitasse que nada é seu, que tudo o que você pensa possuir está apenas de passagem? Essa ideia o assusta, mas também o liberta, porque se nada é seu, então nada pode ser perdido. Você sente o coração acelerar enquanto ouve isso. Não é apenas emoção, é reconhecimento. Sua alma reconhece o que sua mente resiste em aceitar. Porque, no fundo, você sempre soube que havia algo errado na forma como viveu até hoje. Sempre soube que havia uma mentira que sustentava sua corrida. Thoth apenas rasga o véu para que você veja, mas ver dói. Ver exige abandonar o conforto da ilusão. Você está disposto a atravessar essa dor ou prefere voltar a fechar os olhos e fingir que não ouviu nada? E é nesse ponto que tudo se resume. A técnica proibida não é segredo porque é difícil demais de alcançar, mas porque é simples demais de aceitar. Não se trata de poder no sentido humano, mas de liberdade no sentido divino. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre libertar-se dele. Thoth Jerhuti deixou esse ensinamento escondido porque sabia que a maioria não teria coragem de ouvir. Mas você ouviu, e agora não pode mais fingir que não sabe. A questão não é se o segredo existe. A questão é, o que você fará com ele agora?
No silêncio que agora se instala, algo permanece respirando dentro de você. Não é o som das minhas palavras, mas o eco delas atravessando camadas que nem você sabia que existiam. É como se cada frase tivesse sido apenas uma pedra lançada em um lago profundo. E agora, as ondas continuam a se expandir, tocando margens invisíveis da sua alma. Todt Cehuti sempre soube que a verdadeira transformação não acontece no instante em que se ouve, mas no espaço depois do silêncio, quando o que foi plantado começa a germinar sozinho. Você talvez perceba que nada foi realmente concluído, porque o que é eterno não pode ser encerrado. O que vivemos aqui não é um fim, mas uma travessia. É como entrar em um templo escuro e sair diferente, não porque alguém acendeu a luz, mas porque os seus olhos aprenderam a ver na escuridão. O que você leva consigo não são respostas, mas chaves. E cada chave só revelará sua porta no momento certo. Pergunte a si mesmo, quantas portas você já sente se abrindo dentro de si agora? A vida, de repente, parece mais vasta, mais estranha, mais cheia de símbolos escondidos. Aquilo que antes parecia rotina, agora pulsa com sinais. E aquilo que antes era silêncio, agora sussurra mensagens. É essa a marca da técnica proibida. Não se trata de algo que você faz, mas de algo que começa a acontecer com você. Você já não olha o mundo da mesma maneira. Mesmo que tente, não conseguirá voltar a ser exatamente quem era. Há uma ferida aberta, mas dessa ferida nasce luz. Os paradoxos de Todt permanecem como enigmas dentro de você. Ganhar ao perder, vencer ao soltar, existir ao desaparecer. E esses paradoxos não pedem lógica, pedem coragem. Coragem de aceitar que a mente não pode tocar o que a alma já abraçou. Você sente esse convite agora. Um convite não para lutar mais, mas para viver de outra forma, como quem respira junto com o próprio universo. Pense nas vezes em que acreditou que o controle era tudo o que tinha. Agora, perceba como o controle escorreu pelas mãos, como areia, e mesmo assim, você continua aqui, vivo. É nesse espaço que o fluir se revela. No instante em que entende que nunca houve perda, apenas transformação. A vida não o roubou, apenas trocou os cenários para que você se lembrasse de algo maior. O que você tem agora não é menos, é apenas diferente. E o diferente sempre foi o disfarce do essencial. Enquanto respira, perceba que cada palavra dita até aqui não lhe pertence mais. Elas já estão dentro, como sementes enterradas em terreno fértil. Elas vão crescer nos momentos em que você menos esperar, numa madrugada de insônia, num olhar perdido, numa despedida silenciosa. É assim que os segredos de Todt se movem. Não como instruções que se seguem, mas como memórias que voltam. E quando voltam, mudam tudo. Você não precisa forçar nada, não precisa entender, não precisa decifrar. O simples fato de estar aqui, de ter atravessado cada camada desta jornada, já é prova de que algo despertou. Essa é a força do fluir. Ele age em você mesmo quando você tenta resistir. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Não é você quem segura o fluxo, é o fluxo que sempre segurou você. E agora, ao olhar para dentro, perceba que não está só. Há uma corrente invisível que une todos que despertam, todos que ousam ouvir o que o mundo tenta calar. Esse vídeo não termina aqui porque o despertar não termina nunca. Ele apenas se estende em direção a outros olhos, outros corações, outros buscadores. E você é parte dessa corrente. Ao compartilhar essa chama, você não espalha palavras, mas sinais para outros que ainda caminham no escuro. Permita-se deixar um rastro, comente o que sentiu, deixe sua marca, não como obrigação, mas como testemunho de que algo foi tocado em você. Curta, inscreva-se, compartilhe, não como quem aperta botões, mas como quem abre portais. Porque cada gesto seu pode ser o chamado que outro precisa ouvir. Você não sabe quem será tocado pelo eco da sua ação, mas o universo saberá. E assim, a última imagem que deixo em você não é uma conclusão, mas uma pergunta. Até quando você continuará forçando se já sentiu o poder de apenas fluir? Lembre-se, a técnica proibida não é
sobre alcançar, é sobre permitir. E no fundo, talvez tudo o que você sempre buscou esteja escondido nessa simplicidade. Todd Gerhut sussurra apenas uma frase que basta. A corrente nunca precisou de você para correr, mas você sempre precisou dela para viver.